Parecia jogo de pressão contínua, mas nunca virou domínio limpo. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. Corinthians e Palmeiras ficaram no 0 a 0, pela 11ª rodada do Brasileirão Betano, na Neoquímica Arena. Foi um resultado que vale mais pela resistência do Corinthians e deixa uma frustração clara para o Palmeiras, porque o time visitante teve muito mais a bola, finalizou mais, passou mais tempo no campo de ataque e ainda assim não conseguiu transformar esse controle em vantagem no placar. O jogo foi tenso, travado em muitos momentos, com expulsões, muita disputa e pouca margem para erro. A partida começa com o Corinthians tentando ser mais direto e atacar o espaço antes que o Palmeiras assentasse a posse. O Palmeiras logo assumiu mais tempo com a bola, mas no começo isso ainda não significava profundidade constante. O ritmo era forte, só que quebrado por muitas disputas, e a impressão inicial era essa: um time mais confortável para circular, o outro mais preparado para acelerar quando recuperasse. No primeiro tempo, o Palmeiras teve mais presença territorial, mas não conseguiu transformar isso em pressão real sobre o gol. O Corinthians, mesmo com menos posse, foi o time que chegou com mais nitidez nesse trecho. As finalizações mostram bem isso. O mandante chutou menos no jogo inteiro, 6 vezes contra 16, mas colocou a mesma quantidade de bolas no alvo, 4 para cada lado. Isso explica bastante da história da partida. O Palmeiras produziu volume, mas nem sempre limpou o lance. O Corinthians atacou pouco, só que quando conseguiu sair, machucou de forma mais objetiva. A melhor chegada do primeiro tempo vem aos 21 minutos, quando Yuri Alberto recebe em condição de finalizar e obriga Carlos Miguel a fazer a defesa. O lance mostra o caminho do Corinthians, menos elaboração, mais ataque vertical, tentando pegar a defesa do Palmeiras antes da recomposição completa. Aos 35 minutos, a partida muda de figura com a expulsão de André Luiz. A partir dali, o que já era um jogo de posse maior do Palmeiras, vira uma partida em que o visitante passa a ter ainda mais campo e ainda mais bola. Só que uma coisa é controlar a circulação, outra é encontrar espaço limpo perto da área. O Palmeiras até empurrou o Corinthians para trás no fim da etapa, mas terminou o primeiro tempo sem acertar o gol. Isso diz muito sobre a defesa corintiana, que fechou bem a área, e também sobre a falta de clareza do Palmeiras no último passe. Mesmo antes do intervalo, já dava para perceber outro detalhe importante. Os erros de passe estavam pesando. O Corinthians, com muito menos posse, errou demais quando saía, e isso tirava qualquer continuidade. O Palmeiras também não fez um jogo de circulação perfeita. Teve mais bola, mas acelerou em momentos errados e desperdiçou construções que poderiam terminar melhor. Foi um primeiro tempo de muito combate e pouca fluidez. O segundo tempo é onde o jogo ganha a cara definitiva. Logo no começo, o Corinthians mostra que ainda teria força para incomodar. Aos 1 minuto, uma recuperação acelera a transição, a jogada encontra espaço antes da defesa se reorganizar e Kaique finaliza para a boa defesa de Carlos Miguel. No minuto seguinte, em bola parada, Gabriel Paulista aparece dentro da área, a sobra fica viva e o goleiro do Palmeiras trabalha de novo. Era o recado do Corinthians, mesmo em inferioridade, ainda havia caminho para ferir. Só que depois desse início, o jogo vai ficando cada vez mais na mão do Palmeiras. O visitante empilha a posse, entra mais no terço final e passa a jogar quase o tempo todo perto da área corintiana. Hugo Souza começa a aparecer de verdade. Aos 4, em cobrança de escanteio, Maurício finaliza e o goleiro segura. Aos 19, o lance se desenvolve pelo lado, a bola chega para Jai atacar de cabeça e Hugo faz outra defesa. O Palmeiras cercava, mas ainda faltava uma finalização mais limpa, aquela que realmente desmontasse a resistência rival. Aos 26 minutos, a segunda expulsão de Mateuzinho deixa o Corinthians com 9 jogadores e aí a tendência do jogo parecia apontar para um abafa final do Palmeiras. E ele veio. O time visitante cresceu em volume, adiantou ainda mais as peças, mexeu para ganhar fôlego pelos lados e aumentou a frequência de chegadas. Mas aí aparece o outro lado do placar sem gols. Quem chuta muito nem sempre finaliza bem. O Corinthians teve a grande chance da partida aos 30 minutos. O lance nasce em transição, o Palmeiras está exposto, Yuri Alberto recebe com campo para atacar, entra em condição claríssima e finaliza para a grande defesa de Carlos Miguel. É a jogada que deixa a leitura do jogo mais honesta.
O Palmeiras controlava quase tudo, mas o lance mais forte do jogo foi do Corinthians. Por isso, o 0-0 não pode ser tratado só como desperdício do visitante, ele também passa por uma chance enorme que o mandante não converteu. Do outro lado, o Palmeiras empurrou até o fim. Aos 36, José Lopes consegue a finalização de cabeça e Hugo Souza defende. Aos 45, Andréas Pereira cobra a falta com qualidade, a bola vem forte e Hugo aparece mais uma vez para segurar. Já nos acréscimos, o Palmeiras seguiu ocupando a área, acumulando bloqueios, rebotes e tentativas, mas muito do que produziu esbarrou ou na última linha corintiana ou na própria dificuldade de limpar o chute. As defesas dos goleiros ajudam a contar a partida. Hugo fez 5 e sustentou o Corinthians quando o jogo ficou pesado demais. Carlos Miguel fez 4 e 2 delas foram decisivas justamente nos momentos em que o Palmeiras ofereceu espaço. Esse é um daqueles 0-0 em que os goleiros realmente explicam parte do resultado. E há mais um detalhe que ajuda a entender por que o placar ficou travado: os passes errados. O Corinthians terminou com um número alto para quem já tinha pouca posse, o que empobreceu suas saídas e obrigou o time a se defender por períodos longos. O Palmeiras, mesmo trocando muito mais passes, também acumulou erros suficientes para impedir que o controle virasse agressão contínua. Teve posse, teve campo, teve presença, mas faltou limpar melhor o jogo perto da área. Hugo Souza tem peso direto no resultado. Quando o Palmeiras, enfim, conseguiu transformar posse em finalização do alvo, ele respondeu. Foi importante não só pela quantidade de defesas, mas pelo momento em que elas aconteceram, especialmente quando o Corinthians já estava afundado na própria área. Na linha defensiva, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista sustentaram muita coisa. O número de cortes, bloqueios e duelos mostra uma defesa obrigada a trabalhar o tempo todo, e eles conseguiram manter o jogo vivo mesmo com o time perdendo peças. Matheus Bidu também teve participação importante, porque ajudou a segurá-lo ao lado e ainda foi uma das poucas rotas de escape. No meio do Palmeiras, Andréas Pereira e Marlon Freitas comandaram o controle. Andréas foi quem mais deu direção ao time no campo de ataque, tentando o passe final e também aparecendo para concluir. Marlon ajudou a manter o Palmeiras instalado no campo rival. O problema é que esse comando existiu mais na construção do que na definição. Na frente, Yuri Alberto resume bem o jogo do Corinthians. Participou pouco, como era natural, mas quando o time conseguiu atacar, foi ele quem transformou transição em perigo real. Do lado palmeirense, José Lopes brigou, apareceu algumas vezes na área, mas não conseguiu dar ao volume do time a conclusão que faltou. O placar reflete só uma parte do que aconteceu. Reflete a dificuldade do Palmeiras para transformar controle em eficiência. E reflete também a resistência impressionante do Corinthians, sobretudo depois das expulsões. Mas ele não conta sozinho que o Corinthians teve a chance mais clara e que os 2 goleiros foram personagens centrais. A lição do jogo é simples e importante. Ter mais bola, mais campo e mais finalizações não basta quando a jogada não termina limpa. E a ressalva honesta para o Corinthians é que a entrega defensiva salvou a noite, mas a quantidade de erros com a bola fez o time passar tempo demais sem respirar. No fim, foi um 0-0, que parece pouco no placar, mas explica bastante sobre os 2 lados. Um soube sobreviver, o outro não soube concluir.